João Fonseca é campeão do ATP 500 de Basel e faz história no tênis mundial, se tornando o tenista mais jovem após Carlos Alcaraz a conquistar um torneio desse nível, ATP 500. Simplesmente inacreditável. É o segundo vídeo que eu faço com essa camisa do Brasil aqui, porque o João está representando muito o nosso país. E o primeiro vídeo foi exatamente no título dele lá em Buenos Aires, há 8 meses atrás. Quando esse canal tinha acabado de iniciar, a gente estava com poucas semanas, 2 semanas de canal, e a gente deu a sorte de poder ver o João Fonseca campeão, e agora novamente é a segunda vez que eu coloco essa camisa amarela para representar o que o João fez hoje e a história que ele escreveu e que ele começa a escrever no tênis mundial com um título incontestável, absoluto, com um nível de tênis... o maior nível de tênis que eu vi o João Fonseca jogar. Ele fez jogos brilhantes, sim, desde a época de juvenil, quando começou no profissional, fez jogos absurdos contra o Rublev, foi um 3-0 absurdo. Ele fez jogos absurdos, mas o nível de tênis que ele jogou hoje, eu nunca vi ele jogar, e digo mais, e não tô falando no calor do momento, na emoção, é sem clubismo total. Hoje o João Fonseca jogou num nível de Sinner e Alcaraz, que são os únicos 2 jogadores que conseguem sustentar um nível tão alto durante um jogo inteiro. O João foi simplesmente perfeito hoje. Ele foi quebrado pelo Fokina uma vez, é verdade, só que o Fokina é um dos maiores devolvedores de saque. O Fokina está acostumado a quebrar muitas vezes e ser quebrado também. E o que ele fez hoje... O saque, ele sacou a 232 km por hora, se eu não me engano foi o saque mais veloz da carreira dele. O João, a cada semana, a cada mês que passa, ele evolui num nível assustador, essa é a palavra. É uma evolução assustadora. O João Fonseca é um fenômeno. E o vídeo de hoje a gente tem que falar sobre esse jogo, sobre essa grande conquista do João, falar sobre números também e destacar o campeonato que ele fez, batendo uma chave dificílima. Quando a chave foi sorteada, a gente falou aqui, o João não deu sorte no sorteio. E a gente fez uma profecia que bateu, né? A gente fez uma profecia que bateu. A gente falou, se a gente bater 6 mil inscritos nesse canal, o João Fonseca será campeão de Basel. E foi. E foi. Com direito a requintes de crueldade contra o coitado do Fokina, que deu até pena do Fokina, porque ele não conseguiu fazer nada e foi para sua 5ª final ATP. Como a gente disse no pré-jogo de ontem, não deu mais uma vez. Que seja a próxima, tomara que ele ganhe a próxima, que não seja contra o João, né, mas que ele ganhe a próxima, porque também a gente tem que ter compaixão, né? O Fokina é um guerreiro do tênis, mas não deu para ele. Hoje o João jogou no nível, nossa senhora, a gente comentando no nosso clube de membros, aqui no WhatsApp, a gente, né, viu o jogo junto, todo mundo muito nervoso, mas o João tornou o jogo fácil, né? Era uma final de ATP 500 e ele jogou. Aliás, eu até comentei com o meu sócio Renato que dava pra ver no olhar dele, aquele olhar de tigre, de águia, quando tá caçando a presa. Um olhar vidrado e só com um objetivo, que era o de amassar e de ganhar o mais rápido possível. E ele... Nossa senhora, é uma maturidade impressionante. Vamos falar desse jogo aqui, dessa grande vitória do João Fonseca. E olha, se você tá chegando agora no canal, meu nome é Said, estamos aqui há 8, 9 meses aí, produzindo conteúdo de tênis, exatamente pra gente ter a possibilidade de poder fazer um vídeo desse, um vídeo de pós-jogo de título do João. Então se inscreva no canal, porque agora é a hora de acompanhar tênis. Se você chegou no tênis agora, já coloca ali a notificação nos aplicativos de esporte com o nome ali João Fonseca, porque você vai ouvir falar muito do João Fonseca. O João Fonseca, a partir de hoje, ele vai furar mais ainda a bolha que ele já furou para outros esportes. Então vamos lá. Parciais de 6-3, 6-4, colocamos uma foto aí do João com o troféu de Basel na Suíça, essa grande vitória em cima do Fokina. E no percurso ele ganhou de grandes jogadores. Pra você ter ideia, primeira rodada, Perricard, atual 37 do mundo e atual campeão de Basel. Até então, né? Agora o campeão de Basel é o João. Ele foi lá e com uma devolução de saque impressionante, o maior sacador da ATP, ele ganhou de 7-6, 6-3, quebrando o Perricard, coisa que não havia acontecido no ano anterior em nenhum jogo. Na campanha do título do Perricard, ninguém tinha quebrado o francês. O João foi e quebrou, classificou para a segunda fase. Mensik era o segundo adversário.
alegou uma lesão no pé esquerdo e não jogou, o João ganhou de WO. Né? Isso até foi bom, porque o João, né, foi descansado pro terceiro jogo. E aí ele foi enfrentar um Shapovalov, número 26 do mundo, especialista em quadradura coberta, com ótimas campanhas nas últimas semanas, e conseguiu uma virada, que foi o pior jogo dele tecnicamente falando na competição, mas ele foi resiliente, foi persistente, se ajustou taticamente, mentalmente, e o Shapovalov ruiu mentalmente, porque após o João ganhar o segundo set e abrir 2 quebras no terceiro, ele simplesmente desistiu, foi embora. Virou as costas e foi embora. Alegou depois que era uma dor no joelho, que eu confesso que não acredito muito, mas vamos ver, né? Porque a próxima competição no Masters 1000 de Paris, o João vai enfrentar o Shapovalov. Então se ele tá machucado, provavelmente ele não vai conseguir jogar. Mas eu acho, aqui no meu... né, internamente eu acho que ele vai jogar. Mas foi embora. Semifinal contra o Munar. Até então, a melhor partida do João na competição contra um jogador que havia eliminado o Shelton, que havia eliminado a Aliassime, que vinha de grandes campanhas na quadradura. E o Munar jogou muito e não conseguiu ganhar um set do João, 7-6, 7-5. E na final, é a famosa fechar com chave de ouro, é a cereja do bolo. Uma partida espetacular do João contra o Davidovich Fokina, que não jogou mal. Ele simplesmente não conseguiu jogar. O Fokina não conseguiu jogar. Palavras do espanhol na entrevista. O João será o futuro do tênis, terá um futuro brilhante e será o novo Nole, ou seja, o novo Djokovic, para bater Alcaraz e Sinner. Só isso. O Fokina só falou isso na entrevista. Para quem é mais novo no tênis, o Djokovic, do Big Three, ele foi o último a entrar, né? A disputa era Roger Federer e Rafael Nadal. Sempre foi. O Djokovic entrou um pouco mais tarde e se tornou aí o maior de todos os tempos, em títulos pelo menos, né? E o Fonseca tá chegando aí, né? Segundo palavras do Fokina, para ser esse terceiro aí da geração e para bater de frente com Alcaraz e Sinner. Só isso. Para vocês verem um nível de tênis. E eu falei, o nível de tênis jogado do João nessa final foi nível de Sinner, que aliás foi campeão de Viena também. Porque os números são absurdos. O Fokina, quando ele tentava variar o jogo, quando ele tentava levantar um pouco a bola, o João dava um winner. O João distribuiu 29 winners num jogo rápido. Tá até errado o placar ali, é 6-3, 6-4. Num jogo rápido, né? Ele conseguiu distribuir 29 winners e somente 19 erros não forçados contra um jogador que é um grande defensor, que ele naturalmente faz o adversário errar. E o João errou pouquíssimo. O return rating do João aí, 160, para quem não sabe, é uma métrica, é uma nota da ATP para o jogador devolvendo o saque. Terceiro em média do top 100. Então, se a gente pegar a média de todos os jogadores, o João seria o terceiro melhor return rating. Se a gente pegar a média de todos os jogadores sacando, o João seria o 9º melhor sacador. Então ele pegou top 10, tanto sacando quanto retornando, se comparar com todos os outros jogadores da ATP. O João fez incríveis 63% de pontos de retorno no segundo serviço do Fokina. E o Fokina sacou em um bom nível. Ele colocou 72% dos saques na quadra, fez 4 aces, sacou num bom nível, mas o João, quando ele ia pro segundo saque, o João arrebentava. O João teve 13 breakpoints, 13. Foi o único ponto que eu acho que foi um pouco abaixo do que ele vinha fazendo, que é o aproveitamento de breakpoints. O João poderia ter resolvido esse jogo mais fácil do que foi. Né? Ele teve a oportunidade de matar o jogo rapidamente no segundo set, ele só quebrou 3 em 13. Então, o aproveitamento de breakpoints baixo. O Fokina, 1 em 4, também não foi alto, né, o do Fokina. E esse número aí, pra mim, é o mais impressionante de todos. O João colocou simplesmente 79% de primeiro serviço em quadra. Eu não consegui buscar o número aqui antes do vídeo, mas acredito que seja uma das maiores marcas da carreira do João. A cada 10 saques, 8 ele colocou o primeiro saque. E essa era a chave para ganhar do Fokina. Você tinha que colocar o primeiro saque, porque de fato ele teria oportunidades de quebra no game do espanhol. A grande chave da vitória seria o João, nos seus games de saque, ele sacar bem. E foi o que ele fez. Um nível absurdo. É até difícil analisar o jogo, porque a gente tá muito emocionado. Quem gosta de tênis tá muito emocionado mesmo, porque muita gente acordando no domingo
para torcer novamente por um brasileiro, né? Coisa que a gente viu na época do Guga, na época do Senna. E não é jogando pressão para cima do João, querendo comparar ele com outros fenômenos do esporte. O João é o novo ídolo geracional do Brasil. E isso é muito evidente. Isso só não vai acontecer se tiver algum problema muito grande no meio do caminho. A tendência é essa. O João tem uma família boa, é um menino de cabeça boa, já está em 28, repara aí que tá o live ranking aí, top 30. Na primeira temporada de calendário cheio dele, ele simplesmente é top 30 do mundo, assim como o Sinner falou. O Sinner falou quando foi perguntado lá atrás qual é a posição de ranking que ele achava que o João ia estar no final do ano, e ele falou entre os 30. Então o Sinner manja muito e o João está em 28º, posição que deixa ele como cabeça de chave no Australian Open. Então tudo indica que 2026 o João vai entrar como cabeça de chave em todos os torneios que ele disputar, e isso vai trazer mais condições para que ele faça chaves mais tranquilas durante os ATPs, não pega aqueles adversários pedreira logo de cara. A gente vai falar mais sobre esse título do João, parabenizar ao João, parabenizar a torcida brasileira e mandar um abraço pros haters, né? Porque os haters sumiram. Inclusive tinha um hater até italiano que vinha aqui no canal e ele comentava em italiano lá, zoando o João. Também sumiu, porque deve estar com medo, né? Deve estar se tremendo, porque em breve eu acho que o tenista italiano Sinner vai ter trabalho com o João, porque o João tem um estilo de jogo muito interessante para bater de frente com os dois. Tô me antecipando? Talvez sim. Talvez estou sendo um pouco clubista falando que o João já vai bater de frente com eles, né? Ele nem é top 10 ainda, mas não vai demorar muito. A tendência é que o João rapidamente atinja os níveis de tenista elite. O João não tinha feito ainda um jogo prime, um jogo elite, um jogo que você olha e fala, nossa, não tinha feito. Ele tinha lampejos de craque, né? Golpes fenomenais, forehand e tal. Você fala, nossa, o moleque tem todos os golpes, mas ele não tinha ainda a consistência de um top 10, de um top 5. E nessas últimas 2 partidas, a consistência dele, mais uma vez, é nível Sinner, nível Alcaraz. Ele pegou 2 caras, ele destruiu, né? 2 caras que estavam no melhor ano da carreira, na melhor fase da carreira e jogando um tênis fantástico. O Fokina, como eu disse no pré-jogo, ele ganhou de 5 vezes de top 10 esse ano e perdeu 4. Olha o nível dos caras que ele ganhou. Então, todas as palmas, todos os méritos. E assim, né? Preciso pedir a sua inscrição e o seu like, né? Vamos fazer esse vídeo bombar, vamos fazer esse vídeo chegar para o maior número de pessoas possível. Se torna membro do canal, acessa o link no WhatsApp, vem pro nosso grupo do WhatsApp, porque é a hora de curtir agora o tênis como nunca com o nosso querido João Fonseca, certo? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Amanhã já tem vídeo de Paris, amanhã já começa Masters 1000 de Paris. Será que o João vai forte de novo? Olha, eu sei de uma coisa, se ele for forte de novo, vai ser mais uma semana de trabalho duro por aqui, fazendo 1, 2 vídeos por dia, mas com todo o prazer do mundo, certo? Um grande abraço a todos, parabéns ao João campeão, nos vemos no próximo vídeo e até mais.